Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a histologia do sistema circulatório. Antes de começar a falar da histologia em si, a gente tem que entender o que é esse sistema, do que é composto e quais seriam as suas funções. Bom, o sistema circulatório é composto por uma bomba propulsora, que é o coração, que vai fazer o bombeamento sanguíneo. Tem também os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, as arteríolas e as vênulas. E também tem o sistema linfático, que vai drenar conteúdos aí do sistema circulatório e está relacionado aí com essa remoção de catabólitos. Qual que é a função, então, do coração? Bombear o sangue e também de produzir algumas substâncias que vai regular, o volume sanguíneo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Os vasos sanguíneos, então, vão conduzir esse sangue. Então, as artérias e arteríolas vão carregar esse sangue até os órgãos. Então, vai ter um sangue oxigenado chegando nos órgãos. E tem também as veias e vênulas, que vão trazer esse sangue dos órgãos para o coração. Desse coração, segue um fluxo para o pulmão para ver as trocas gasosas. E o sistema linfático vai conduzir a linfa. Então, de um conteúdo vai para os linfonodos para fazer a eliminação de algum agente. Este é o coração, que nas espécies domésticas que nós estudamos é dividido em 4 câmaras, átrios e ventrículos, direito e esquerdo. Então, a gente tem que entender o seguinte: o lado direito do coração, que é esse aqui, conduz um sangue hipoxigenado, ou seja, aquele sangue com pouco oxigênio ou sem oxigênio. Então, vai chegar o sangue para o átrio direito, depois desse átrio direito, vai para o ventrículo direito, ganha o tronco pulmonar, vai para os pulmões, então aqui está representado os pulmões. Esses pulmões, então, vão fazer a troca gasosa, então vai haver a remoção do CO2, do gás carbônico, e trocar por oxigênio, para que esse sangue agora oxigenado chegue do lado esquerdo do coração. Então, essa condução aí de sangue por essa circulação é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Já quando esse sangue está do lado esquerdo, ganha a artéria aorta, se distribui pelo corpo e depois volta para o átrio direito, essa é chamada de circulação sistêmica. Então, aqui pensando nos órgãos mais caudais do animal e nos órgãos mais craniais desse animal. Então, vai lá para a cabeça o sangue. Vai haver as trocas gasosas, vai chegar o oxigênio nesses órgãos e o CO2 vai ser removido desses órgãos e carreado lá para o lado direito do coração, completando, então, a circulação sistêmica ou a grande circulação. Vocês podem encontrar na literatura das duas formas. Isso é importante da gente entender, porque nesse sangue oxigenado, além do oxigênio, vai ser carreado também hormônios, os nutrientes que foram absorvidos aí durante a alimentação do animal, vai ganhar corrente sanguínea e vai ser distribuído pelo corpo. Então, aqui mostrando a chegada do sangue pelos átrios. Então, no átrio direito vai chegar o sangue pela veia cava cranial e veia cava caudal. Esse sangue vai passar do átrio para o ventrículo, através do ósteo atrioventricular. Então, tem uma válvula atrioventricular direita, que é a válvula tricúspide. Então, tem 3 válvulas. Vai sair pelo tronco pulmonar, vai lá para o pulmão, volta pelo átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Esse sangue do átrio direito vai passar para o ventrículo, do átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, através do ósteo atrioventricular esquerdo, onde tem 2 válvulas, compondo a válvula mitral.
Depois esse sangue é mandado para a circulação sistêmica, ou seja, para todo o corpo, através da artéria aorta. Então vai haver um momento de enchimento dos ventrículos. Esse é o momento que é chamado de diástole, então o tempo de preenchimento aí dos ventrículos. E depois esse ventrículo é contraído para o sangue sair do coração, ser ejetado para a circulação sistêmica e para a circulação pulmonar, pensando aí do lado direito. Essa contração dos ventrículos é chamada de sístole. Então, tem sístole, contração dos ventrículos, e o relaxamento desses ventrículos para o enchimento deles é chamado de diástole. Isso é importante a gente saber porque o sangue é bombeado para o corpo através dessa contração, a partir dessa contração. E o coração possui 3 camadas que a gente tem que entender. O coração é um órgão muscular, um músculo esquelético diferenciado, que possui 3 camadas, uma mais externa, que é chamada de epicárdio, depois a gente vai ver a composição dela, a do meio, ou uma média, que é chamada de miocárdio. Quando vocês ouvirem a palavra, o prefixo mio, quer dizer músculo, cardio, cardíaco, então tem um músculo cardíaco aqui nessa porção média. Já na porção interna é chamada de endocárdio. Endo, interno, então a porção mais interna. A gente vai ver do que é composto cada uma dessas camadas. O coração também precisa ser suprido. Ele não pode somente bombear o sangue para o restante do corpo sem ter uma nutrição dele mesmo. Então, o que é feito? Para ocorrer o suprimento desse coração, o sangue é bombeado através dele pelas artérias coronárias e assim distribui o sangue para todo o coração. Porque se não tiver suprimento sanguíneo, esses cardiomiócitos vão morrer, que são as células cardíacas. As 3 camadas, então a camada mais externa, que está representada aqui em preto, é o epicárdio. A camada mais interna é o endocárdio. E a camada muscular, que é a camada média, é o miocárdio. E possui uma saculação envolvendo todo o coração, que é chamada então de saco pericárdico ou simplesmente pericárdio. Então ele vai envolver o coração. Vamos começar então pelo epicárdio. Como eu disse para vocês, é a camada mais externa da parede do coração. Então ela possui uma porção serosa, ou seja, tecido conjuntivo que está aqui na porção mais externa desse coração. E também é composto por um epitélio simples pavimentoso, que é chamado de mesotélio, também nessa porção mais externa. Lembra lá que o epitélio simples pavimentoso é pelo formato da célula e apenas uma camada de células, é chamada de mesotélio. Tem também na região abaixo desse epicárdio, que seria essa lâmina externa, tem um tecido conjuntivo frouxo. E junto desse tecido conjuntivo frouxo, vai ter também tecido adiposo. Isso vai depender da espécie. Bovinos têm uma maior quantidade de tecido adiposo e vai depender da região do coração se vai ter mais ou menor quantidade de gordura, de tecido adiposo. Então a gente vai ver essa maior quantidade de tecido adiposo próximo à base do coração, que é onde vai ter o maior acúmulo. Quem está fazendo Anato 2 já deve estar vendo isso ou vai ver. O pessoal da Anato 1 vai esperar o semestre que vem para conseguir ver isso. Tá? Então vai haver essa comunicação do epicárdio com o miocárdio através desse tecido adiposo. Tá? Ou então vai ser uma comunicação direta dessa camada de tecido conjuntivo direto aqui com o músculo cardíaco. Já o miocárdio, que é a parte muscular, que é que dá contração desse coração,
né, ela contém os cardiomiócitos, que são as células cardíacas. Tá? Essas células cardíacas são células estriadas, um pouco diferentes do músculo esquelético que vocês viram lá na UA, né, ou estão vendo. O músculo estriado, ele tem várias estriações, né? Vocês podem ver essas linhas aqui, que são chamadas de estriações. Porém, diferente do músculo esquelético, que está relacionado aí com o sistema locomotor, essas fibras são ramificadas. Então, aqui tem um cardiomiócito e uma ramificação que une com um outro cardiomiócito. Até a gente observa essas ramificações. Tá? Isso vai dar uma característica diferente do músculo esquelético. Então, aqui é o músculo esquelético modificado. E na histologia, é dessa forma que a gente observa. Então, várias células, não parece que tem essas ramificações a princípio, né, mas a gente vê aqui ó, uma fibra muscular, né, um cardiomiócito, e separando um cardiomiócito do outro, tá vendo essas linhas mais escuras aqui, ó? Essas linhas mais escuras são chamadas de discos intercalares, que são regiões que vão haver essa adesão de uma célula cardíaca com outra célula cardíaca. Tá? Então, vai dar essa adesão maior às células cardíacas, então vai ter uma rigidez maior desse miocárdio. O núcleo dessas células são arredondados e esse núcleo vai ser central, tá certo? E tem vários vasos sanguíneos entremeando essas fibras musculares. A gente pode ver todas essas fibras musculares relacionadas aí com vasos sanguíneos no miocárdio. Mais uma vez, a gente vendo aqui os discos intercalares, tá? Isso aqui num corte longitudinal. Já no corte transversal, esses discos intercalares a gente não consegue ver, porque cortou a fibra na transversal, né? Mas a gente continua vendo os núcleos, né? E parece que tem vários pontinhos nessa fibra, justamente por ser estriada, tá certo? Então, são células alongadas com núcleo mais arredondado, um pouquinho ovalado. Essas fibras, elas são menores do que as fibras musculares esqueléticas, tá? Elas são um pouco mais delgadas e tem uma contração involuntária, diferente do músculo esquelético, porque precisa de haver um estímulo para poder haver a contração do músculo esquelético. Aqui no coração, não tem como fazer isso. Imagina eu falar assim, não, peraí, vou deixar meu coração parar de bater um pouquinho. Não tem como fazer isso, né? Mas para você exercer uma força, você vai ter que saber que você vai pegar algo pesado. Aí você faz aquela força e o músculo contrai. Tá? Já aqui no coração, vai ser involuntária e vai ter um ritmo de contração. Porque precisa ter a contração dos átrios, contração dos ventrículos, de forma rítmica, senão esse sangue não é bombeado adequadamente. E o músculo cardíaco não tem capacidade de regeneração. As fibras musculares são células perenes, então elas não têm essa capacidade de sofrer regeneração, ou seja, de sofrer mitose e formar uma nova célula. Então a célula aí a mesma vai ficar para o resto da vida do animal. Só pode aumentar de volume ou diminuir de volume. As fibras musculares produzem o peptídeo natriurético atrial. Então, as fibras do átrio vão produzir esse peptídeo. Mas para que serve esse peptídeo? Ele produz, o fator natriurético. O que isso quer dizer? Quando o coração ele é distendido, muito distendido, vai haver a produção desse fator para que ocorra um estímulo lá nos rins, então vai ter um aumento da pressão, a pressão arterial também vai aumentar, vai exercer uma função lá nos rins, em que vai fazer com que esses rins eliminem a urina, para poder diminuir a concentração desse sangue,
Ele tem muito líquido, então vai ter que diminuir essa quantidade de líquido e com isso vai estimular os cães, os gatos, os humanos, qualquer espécie a eliminar essa urina. As células do átrio, elas são menores que as células dos ventrículos. Né? Por quê? Se vocês depois, quando forem ver o músculo, mostrei ali um coração, o átrio ele é mais fino, a parede do átrio é mais fina do que a parede dos ventrículos. Então, essas células são menores que as células do ventrículo. Elas são mais volumosas nos ventrículos, justamente para poder aumentar essa força de contração do coração. Esse músculo cardíaco, devido à sua alta atividade, né, ele está sempre contraindo e relaxando, precisa ter, então, uma maior quantidade de mitocôndrias. Porque a mitocôndria é que vai dar energia para essas células. Então, precisa ter mais mitocôndrias, tem a maior quantidade de um pigmento muscular, que é chamado de mioglobina, e também vai ter mais glicogênio, que é uma reserva energética que essas células têm. Quando comparado com o músculo esquelético, a gente vê que ela tem uma maior quantidade desses componentes. Mostrei para vocês os discos intercalares, que são essas regiões mais escuras. Tá? Eles têm uma maior quantidade de desmossomos, que vai garantir essa adesão de uma célula na outra, tá? E junções comunicantes, para poder haver passagem de compostos através dessas células. Então, essas junções comunicantes são importantes para poder passar um nutriente de uma célula para outra. Então, ela tem que comunicar essas células. E essa quantidade de desmossomos, né, que vai dar essa adesão de uma fibra na outra, porque precisa de ter uma força grande, porque está sempre contraindo e relaxando essa fibra. Ela está sempre em atividade. Então, aqui mostrando os discos intercalares, né, que são essas regiões mais escuras, tá certo? Aqui na microscopia de transmissão. As mitocôndrias estão aqui. As zônulas de adesão, certo? Que vai haver essa adesão de uma fibra muscular com a outra, fibra muscular cardíaca com a outra. E aqui mostrando os desmossomos, que vão fazer essa coesão das células, tá certo? E aqui a junção comunicante, que vai haver a comunicação de uma célula com a outra. Tá? Então aqui pode passar cálcio de um local para o outro, para poder haver a contração muscular. Nessas células tem os retículos sarcoplasmáticos, né, que são o sarcoplasma, essas células, que vão produzir componentes para haver a contração muscular. Né? E aqui a zona T, o túbulo T, está relacionada aí com os discos intercalares. Então, em cada célula tem tudo isso aí. O coração, ele não é estimulado diretamente pelo sistema nervoso. Quando a gente pensa de condução elétrica mesmo, pensando em potencial de ação, há um estímulo para haver contração muscular esquelética. Porém, aqui no coração é um pouquinho diferente. Aqui no coração, esse músculo, como ele é mais especializado, precisa de haver um sistema de condução próprio. Então, vocês já ouviram falar em marca-passo? Que algumas pessoas utilizam. O marca-passo é o que é considerado o marca-passo natural de um animal, de uma pessoa, é o nodo ou nódulo sinoatrial, que é essa região aqui, bem próximo à veia cava. A partir dele é que vai haver o disparo da corrente elétrica. Então, ali que vai formar o potencial de ação. Dele, esse potencial de ação vai chegar até um outro nodo ou nódulo. São sinônimos. Que é o nódo atrioventricular. Vai estar bem próximo aí da válvula
atrioventricular direita. Tá? Então, vai estar próximo à válvula tricúspide. Qual que é a função desse nódo atrioventricular? Atrasar essa transmissão do impulso elétrico. Mas por que tem que atrasar? Porque vai ter que ter um tempo desse potencial de ação chegar nesse nódo para poder ser despolarizado os ventrículos. Senão vai ficar arrítmico. Né? Então vai haver a contração dos átrios. Se não tiver esse atraso, vai contrair o ventrículo antes de relaxar esses átrios. Né? Então precisa de ter esse atraso para poder manter a contração muscular rítmica. Depois desse nódo atrioventricular, passa o potencial de ação, passa a corrente elétrica para o feixe de His, onde ele vai se ramificar. Então a gente pode ver que aqui o feixe de His ele se ramifica em ramo direito e ramo esquerdo e vai ser formado as fibras de Purkinje, que são esses ramos subendocárdicos, que vão estar relacionados com o endocárdio. Assim, vai haver a contração do músculo cardíaco e assim o sangue é ejetado do coração. E há essa contração rítmica. Então, aqui já explicando isso que eu mostrei para vocês, mas quem que vai controlar essa contração muscular? A gente viu que tem os nódos, né, o marca-passo, que vai liberar, vai começar um potencial de ação, mas isso é controlado pelo sistema nervoso central. Né? E tem o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso, que é o simpático e o parasimpático. Então, quem vai regular a frequência cardíaca vai ser o sistema nervoso central, certo? Aqui vai haver esse disparo para haver a contração, mas o sistema nervoso central vai conduzir, vai controlar a velocidade, a frequência cardíaca. E aqui mostrando pela histologia as fibras de Purkinje. Então, aqui está o músculo cardíaco, as fibras de Purkinje e o endocárdio na sequência. Para haver a contração, precisa ter cálcio, porque esse cálcio é que vai fazer a contração do coração. Ele que é responsável por fazer essa contração. O retículo sarcoplasmático, nesse caso, ele é menos desenvolvido do que no músculo esquelético. Tá? E esse retículo sarcoplasmático é que vai ter uma concentração alta de cálcio. Como ele tem uma menor concentração de cálcio aqui no coração, esse cálcio tem que vir do meio extracelular. Não pode ser de dentro da própria fibra, porque tem uma menor quantidade. Ele vai precisar de uma maior quantidade de cálcio para haver essa contração. Aqui tem um vídeo, então, mostrando essa contração. O sistema de condução do coração é composto pelos seguintes componentes. Nódulo sinoatrial, ou nódulo SA, localizado no átrio direito, perto da entrada da veia cava superior. Este é um marca-passo fisiológico do coração. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina a frequência cardíaca. Os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular.
A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos a despolarizarem. Isto é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa a cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento PQ representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo QRS marca o disparo do nódulo AV e representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo QRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Então aqui vocês conseguiram entender como é que ocorre essa contração do coração e como é que é visto, né, num eletrocardiograma. Não sei se alguém já fez algum eletrocardiograma, algum parente já fez e vocês acompanharam. Em animais também é feito, né, o eletrocardiograma. E assim a gente consegue entender qual fase, né, desse eletrocardiograma corresponde a que ponto dessa transmissão do impulso elétrico no coração. É bem interessante, é só para vocês, como curiosidade, entenderem aí como é que funciona o eletrocardiograma. Como eu disse para vocês, o músculo cardíaco ele não tem a capacidade de regeneração. Então, se ele não se regenera, né, se caso faltar oxigenação em algum ponto, vai morrer aquela parte e vai fibrosar. Vai ser substituída por um tecido conjuntivo fibroso, né, que é produzido aí pelos fibroblastos. Então, como não tem essa capacidade mitótica, não vai produzir uma nova célula, e aquela célula que foi lesada vai acabar morrendo. Então, pode acontecer hipertrofia devido à falta de alguma porção aí do músculo cardíaco. Então, vai ter um infarto do miocárdio. Dependendo aí da extensão da lesão, pode ser fatal para um animal ou fatal para uma pessoa. Entenderam sobre o miocárdio? Agora vamos falar do endocárdio, que é a porção mais interna. Então a gente vai ver o seguinte: o endocárdio é composto por um endotélio, né, que é um epitélio simples pavimentoso, que se apoia em uma membrana basal. Essa membrana basal é que vai dar uma separada aí do endotélio com a musculatura. Vai ter uma camada subendotelial, que vai ter fibra colágena e fibra elástica, justamente que precisa de ter uma distensão, né, desse coração e um relaxamento. Vai ter também tecido conjuntivo frouxo, certo? E as fibras de Purkinje, que estão aqui entre o músculo cardíaco e o endotélio que a gente viu anteriormente. Então aqui a gente observa as fibras de Purkinje. E através desse endotélio vascular é que vai haver a produção, vai aparecer as válvulas, né, que vão compor as válvulas cardíacas, né, porque é um tecido mixomatoso que a gente vai encontrar aí no coração, e sustentado por cordas tendíneas, que são aquelas cordas que vão
abaixar essas válvulas para que o sangue saia do átrio e vá para o ventrículo, e depois o fechamento dessas válvulas. O coração ele precisa manter a sua estrutura, e para isso é necessário que tenha um esqueleto, entre aspas, vamos dizer assim. Porque tem alguns anéis que são fibrosos, né, que vão manter essa estrutura do coração. Alguém já deve ter ouvido falar que bovino tem osso no coração. A gente vai ver esse osso bem desenvolvido em animais mais velhos, tá? Porque é mais observada a cartilagem nos animais. Então, a gente vai observar em equinos e em cão cartilagem. No caso dos equinos, vai ter cartilagem do tipo hialina. Já no cão, é mais fibroso, é mais rígido. Então, vai ter uma fibrocartilagem. Já em felinos e suínos, vai ser um tecido conjuntivo denso. Não vai ter essa cartilagem nem osso, mas vai ser um tecido conjuntivo mais denso. Já no septo interventricular, vai ter os feixes fibrosos de colágeno. Então, ali, dividindo os ventrículos, a gente vai ver aí uma maior quantidade de colágeno e mais espesso, né? Mais fibroso. Alguma dúvida com relação ao coração?